Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo, né? E hoje nós estamos no terceiro ponto, expiação limitada. Vamos ler esse texto ali, Romanos 5, 5, de 7 a 10. Diz assim o texto: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então esse é o termo, queridos, expiação limitada, ou redenção definida, ou expiação eficaz. Então essa doutrina diz que Jesus não morreu por todo mundo, mas Ele morreu pelos seus eleitos. Quando nós não entendemos direito essas doutrinas, talvez possa passar pela sua cabeça como já passou pela minha: se Ele não morreu por todo mundo, será que Ele morreu por mim? Todas essas coisas nós vamos conversar aqui e termos, queridos, essas verdades consolidadas no nosso coração. Amém? Mas João 3,16, aquele texto clássico, né, que nós sabemos de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, está falando do mundo, né? Amou todo mundo, amou o mundo. O termo aí no original grego é cosmos. Ele amou o mundo de tal maneira. Nesse termo também, de tal maneira, não está no original, mas significa algo tão grandioso que Deus fez, e de uma forma tão maravilhosa como Ele nos amou, que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, quando nós pensamos nessa primeira parte, alguém poderia dizer: não, está falando do mundo todo. Sim, que Ele amou, né? Ele amou a todos. A palavra diz que Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a segunda parte do versículo esclarece muito, né? Quando ele diz ali que deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí a gente pode entender que essa salvação, ela foi dada especificamente para alguém, para aqueles que creem. E não foi algo sugerido, tá, queridos? Porque muitos vão dizer assim para você que Jesus morreu na cruz de uma forma genérica, e quem quiser, quem for tocado, acessa essa graça. Não, não foi isso que Ele fez. Ele morreu por nós. Ele morreu pela igreja.
Ele morreu pelo seu povo. Nós já vamos falar sobre todas essas questões detalhadamente. Os cânones de Dort. Alguém quer ler essa parte aqui? Pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvítica de preciosíssima morte do seu Filho fosse estendida a todos os eleitos, daria somente a eles a justificação pela fé, e por conseguinte os traria infalivelmente à salvação. Para quem não conhece esse termo, não conhecia ou não está lembrado, os cânones de Dort são o resultado que ocorreu no Sínodo de Dort, que foi um sínodo que teve em Dordrecht, que é um local na Holanda. Ocorreu de 1618 a 1619, então pela Igreja Reformada Holandesa, com um objetivo, o objetivo de regular uma série de controvérsias que estavam ocorrendo lá nessa igreja holandesa, nas igrejas holandesas, né, através da ascensão do arminianismo. Então, o sínodo ele decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada, que são as que a gente já viu aqui através do estudo com o pastor e com o presbítero Orlando. Esses 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou vocação, expiação limitada, vocação eficaz ou graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos. Então, essas doutrinas descritas no documento final chamado Cânones de Dort são também conhecidas como os 5 pontos do calvinismo. Essas coisas, queridos, elas são muito importantes. E é importante que a gente entenda, como eu disse antes, para que a gente possa ensinar, né, as outras pessoas, aqueles que conversam conosco, aqueles que nos questionam através dessas coisas, porque existem muitas controvérsias, muitas coisas sendo ensinadas erradas por aí, chamando essas doutrinas de ensinamentos de demônios. Então, por que a gente está estudando? Para que a gente saiba ensinar os outros. Diz: não, meu irmão, não é isso aí, não. Você está pensando errado, você entendeu errado. Me disseram errado essas coisas. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue da cruz, pelo qual Ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos, e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhe desse a fé que Ele mesmo lhes conquistou com sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Esse é o texto dos cânones de Dort. Pode passar. Então, resumidamente, Jesus morreu na cruz unicamente por aqueles que seriam salvos. Assim, a obra da cruz não visa um resgate genérico de toda a humanidade, mas a obra da cruz ocorreu para efetivamente salvar os que, por meio da eleição de Deus, seriam salvos. É importante que a gente entenda isso, queridos, porque se a gente pensar que a morte de Jesus ela foi feita de uma forma genérica e que ela precisa ser acessada por aqueles que creem, nós estamos tirando a efetividade desse sacrifício. É importante que a gente entenda isso, porque Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, que somos os que creem. E por aqueles que não creem? Não, por eles não. E a gente já vai entender por quê. O que essa doutrina então não significa? Ela não significa que Deus tenha feito ou faça acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou a todas as pessoas, e Jesus fez esse sacrifício por todos os que creem, né? Então, são todos, não todos sem exceção, não todos sem exceção, não todos os indivíduos sem exceção, mas todos sem nenhuma forma
de deixar qualquer um de lado, de qualquer tipo de pessoa de lado. Por quê? Porque ele amou todos, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Ele amou homens e mulheres, e ele não fez distinção de ninguém. Então não é todos sem exceção, mas todos sem distinção. Ele não deixou ninguém de fora, ele não deixou nenhuma classe de fora, ele não deixou nenhum tipo de pessoa de fora. Ele não faz distinção de cor, como eu disse, né? Nem de condição financeira ou de toda e qualquer outra condição. Mas ele amou a todos e ele se sacrificou por todos os que creem. É importante a gente entender isso. Também não significa que Deus não se importa com os perdidos. Não, Deus se importa com os perdidos, como a palavra diz, que Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus oferece a sua salvação a todos os homens e deseja que todos cheguem, como eu disse, a esse pleno conhecimento da verdade. Cristo se coloca à disposição de todas as pessoas. Por isso não significa que Ele não se importe, mas Ele elegeu os que seriam salvos para a salvação. Como Ele faz isso? Através da sua soberania. Ele tem misericórdia do pecador, e Ele o faz isso pela sua graça, e através da sua soberania Ele também condena o pecador através da sua soberania. Como Ele faz isso? Porque Ele é Deus. E nós não podemos, como Paulo diz, né, sendo o vaso de barro, dizer para Ele, para o oleiro: por que o Senhor me fez sem alça? A palavra diz que Ele se compadece de quem Ele quer. Ele tem compaixão de quem Ele quer. E Ele se compadeceu de você. Ele se compadeceu de mim. Por isso nós estamos aqui. Por isso, num dia de calor como esse, nós viemos para cá. Ah, mas os que não vieram não são salvos? Não, não tem nada a ver. Mas esse fato já é uma prova. Já pode ser considerado uma prova, porque nós estamos interessados nele. Quando você deixa de fazer coisas que são pecado, você não faz por causa do Espírito dele que está em você. Então, não significa que não temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas. Também não significa. Por que não significa? Porque sempre vai ter alguém que diz assim: como vocês são calvinistas, então vocês creem que os salvos vão ser salvos de qualquer maneira, então não precisa pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para quê? Queridos, pregar o Evangelho é uma ordenança. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Veja que quando ele fala para pregar, Jesus diz: pregai a toda a criatura, sem exceção, sem distinção. Mas eu não vou conseguir alcançar todas as pessoas da terra. Óbvio que não. Mas aqueles que você estão ao seu redor, você tem essa incumbência dada por Ele, de falar. Por quê? Porque nós não sabemos quem são os salvos. Nós não sabemos quem são os eleitos, então nós pregamos para todos. Uma coisa que eu tinha bastante dificuldade dessa questão de como assim não morreu por todos, né? Talvez seja bobo para vocês, mas eu já tive essa dúvida, né? E aí, uma das coisas que me fez entender isso bem claramente é a questão jurídica da situação. Se fosse para todos, então o inferno é real, ele está na Bíblia, nós temos que acreditar que ele é real. Mas se ele já tivesse pago o preço por todos, seria uma dupla condenação. Ele já pagou o preço, aí tu vai lá, porque tu não disse eu aceito Jesus, porque é assim que eles apresentam, tu tem que dizer que tu aceita a questão de para ser salvo, né? Eu aceito Jesus. Tá, aceitei. Se eu não disse isso, eu vou pagar uma condenação que já foi paga por Jesus. Não, porque ela não foi paga para quem não é eleito, né? Então, quando tu pensa assim, então seria injusto o inferno. E Deus não é injusto, Deus é justo, né? Exatamente. Lembra do que ele falou na cruz? Jesus falou cerca de 7 frases na cruz, né? Uma delas foi: está consumado, tetelestai, no original. O que significa essa expressão? Está pago. Se o pecado de toda a humanidade, queridos, estivesse pago, como a Miriam disse, seria uma condenação injusta.
para aqueles que não aceitaram a Cristo? Porque se ele disse que está pago, está pago. Não haveria condenação. Não, essa questão do inferno, né? O inferno evidentemente existe. Se Jesus tivesse salvo todos, para que inferno? O inferno ia sobrar nessa história toda aí, né? É verdade. Não significa que o sacrifício na cruz não tenha sido suficiente para todos. Porque alguém poderia dizer assim, né? Quer dizer então que faltou força ali em Jesus para salvar todo mundo? Claro que não. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para salvar 1000 universos iguais a esse, se existissem. Só que ele veio fazer algo específico. Ele veio fazer algo efetivo. Então, o que está em questão aqui não é o valor ou a suficiência do sacrifício de Jesus, mas o que estamos discutindo aqui é a aplicabilidade da extensão da obra na cruz. Ela atingiu aos eleitos, ou seja, a todos aqueles que creem. A quem se aplica esse sacrifício na íntegra, né? Como nós poderíamos explicar melhor isso? Para que nós possamos, então, como está ali, né, responder biblicamente a essa pergunta, nós precisamos fazer uma breve teologia aqui sobre a expiação. Esse termo, talvez, todos conhecem esse termo? Todos sabem o que significa esse termo, expiação? O Novo Testamento, ele constantemente apresenta o Antigo como sombra, né? Sombra das coisas que aconteceriam e que foram registradas no Novo, né? Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí alguns textos. João 5,39, Hebreus 10,1, Colossenses 2, de 16 a 17. Quem achar aí pode ler, não precisa ser nessa ordem aí, tá? Só diz o texto. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A lei foi constituída apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesma. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, esses textos estão falando do quê? Estão falando que o antigo era sombra das coisas que haveriam de acontecer. Então, todas aquelas situações que a gente vê ali escritas, né, em Levítico, em toda a lei, os sacrifícios, todos eles, queridos, eles apontavam para Cristo. O que era feito? O animal, ele era colocado diante do sacerdote, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça dele, o pecado do povo era transferido para o animal e o animal era morto. Morto o animal, morria também o pecado daquelas pessoas. E Deus passava por cima, ou seja, era coberto. Então é isso que significa o termo expiação. Expiação, então, é o ato pelo qual o pecado é cancelado, é anulado, apagado do registro. Então, o objeto da expiação é o pecado. O objeto da propiciação, então, é Deus. Deus se torna favorável. Quando Jesus morre na cruz, tudo isso acontece efetivamente. Tanto que o autor da carta aos Hebreus diz que o sangue de animais não traz salvação para ninguém. Como está se falando a respeito do Antigo Testamento, assim, olha, quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, né? E Deus é muito claro lá nos 5 livros da lei, especialmente no livro de Êxodo, falando o seguinte, de que você faça da maneira como que eu te mostrei. Como é que Deus mostrou? Fica entre Deus e Moisés, nós não sabemos. Mas o que Deus mostra para ele? Todo um detalhe das coisas do tabernáculo. Um detalhe que às vezes nós não prestamos atenção está exatamente nessa questão da propiciação. Quando tem a Arca da Aliança, que estava no lugar santo, chamado Lugar Santíssimo, tinha a Arca da Aliança, na Arca da Aliança tinha o cajado, tinha a lei e tinha o maná. E a tampa da arca chama-se o quê?
propiciatório. A palavra propiciatório ali é tampa-pecado. Por isso que há 2 querubins cobrindo a tampa, né, para que ninguém se aproxime. É por isso que qualquer sumo sacerdote que entrava uma vez por ano nesse local, se ele não fizesse literalmente o que é prescrito na lei, ele morria fulminado. Isso é sério. E isso apontava tudo para quem? Apontava para a propiciação maior, que era Jesus Cristo. Por isso que o pecado que Cristo perdoou na cruz do Calvário, Deus perdoou em Cristo Jesus, é o pecado passado, pecado presente e pecado futuro. Eu entendo isso? Eu não entendo isso, mas eu creio. Porque se eu não crer nisso, porque muita gente quer entender a mesma questão da eleição que está se discutindo limitada. Você não vai entender nunca. O apóstolo Paulo não entendeu isso. Ele explicou, inspirado pelo Espírito Santo. É só, eu repito isso, já repeti várias vezes e vou insistir nisso, quando se toca nesse assunto. Capítulo 11 de Romanos, lá no finalzinho, Paulo faz o que? Uma doxologia. O que é isso? Um louvor a Deus, que ele não entende, ele não entendia, mas ele louva a Deus, que tudo é para a sua glória, para ele. Então, às vezes, por que eu estou insistindo nisso? Porque mesmo entre nós, tem gente que não crê nisso, porque não entende. Exatamente. E uma boa parte de evangélicos no Brasil detona os calvinistas por causa disso, porque não entende, né? Mas a questão da eleição na Bíblia é uma das coisas que nós não entendemos. Os irmãos querem saber mais uma coisa que nós não entendemos, mas nós cremos? É as 2 naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, santa, perfeita, sem pecado. Você entende isso? Eu não entendo, mas eu creio perfeitamente pelas Escrituras que de fato Ele é o próprio Deus e totalmente homem, sem pecado. Tremendo esse entendimento, né? Principalmente a questão ali do propiciatório, né? Uma coisa muito séria isso, né? E quando Jesus ele é sacrificado por nós, o termo é sacrifício vicário, substitutivo, né? Ele morreu no nosso lugar. No Novo Testamento, nós, né, a partir do Novo Testamento, nós olhamos para esse sacrifício. Quando o judeu fazia os sacrifícios deles lá, né, como toda aquela descrição que Deus deu para Moisés, eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado, para aquilo que já aconteceu. E é tão tremendo isso que o pastor falou: todos os teus pecados estão pagos. Quer dizer que eu posso pecar à vontade, então está tudo pago. Paulo escreveu algo a respeito disso. O que ele diz? Pratiquemos os males, então, para que venha bem, é o que vocês dizem de nós? Não é isso. Não é isso. Quem age dessa forma está o quê? Está afrontando o próprio Deus. Pode cair na condenação que o próprio autor da carta aos Hebreus diz: aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, de quanto mais severo castigo julgai vós, quem faz esse tipo de coisa. Então isso é muito sério, queridos, é muito sério. A forma como nós vemos, né, como nós vivemos o Evangelho. A expiação, Sproul, ele pegou a expiação limitada, que ele estava explicando nos anos 80, anos 90, e ele mudou só a palavra limitada para eficaz. Ele mudou essa palavra e, alegando também, ele usou uma frase que eu anotei aqui, para entender a expiação eficaz ou limitada. Ele escreveu assim: nenhuma gota de Cristo foi derramada em vão, e Ele morreu e ressuscitou pelos seus eleitos. Se as pessoas têm dificuldade, ou nós mesmos temos dificuldade de entender isso, a gente é obrigado a entender, se não existe a expiação eficaz ou limitada, a gente é obrigado a acreditar que o sangue de Cristo derramou em vão para aqueles, se tu não acreditar na expiação eficaz. E também, como eu acho que o pastor falou numa pregação, e eu anotei também, que eu achei interessante, que é de Agostinho: o seu sacrifício seria suficiente para pagar o pecado do mundo, mas é ele eficaz apenas pelos seus eleitos. Esses trechinhos aqui que eu anotei explica muito sobre a expiação eficaz, onde
Nenhuma gota de Cristo caiu em vão. Nenhuma gota. Então, todo aquele que é eleito antes mesmo da fundação do mundo será salvo de maneira eficaz pela expiação de Cristo. Amém. Até adiantou tanto o texto do Agostinho que eu anotei aqui. Não tem problema, para te ver, Deus está no negócio. Né? Como também isso que Spurgeon falou, né? Nenhuma gota, queridos, nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçada, mas ela foi direcionada para efetivamente salvar os que creem. E é isso que é importante que a gente entenda, como o pastor falou, queridos. Entender na íntegra, completamente, a gente não vai entender, mas a gente precisa crer nessas coisas. Crer que realmente Jesus fez tudo sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que a gente pode ajudar Deus. Quando você se santifica, querido, não é você. Você não sabe se santificar. Eu não sei me santificar. Por quê? Porque toda a minha justiça é considerada na Bíblia como trapos de imundície. Você sabe o que é isso, né? É aquilo que a mulher usava na antiguidade como mods. É que eu sou antigo, né? Eu já tenho quase 50 anos, tenho meio século, né? Sempre livre agora. Não está mais antigo que o trapo, né? Mas é isso, queridos. Olha o que Deus compara à nossa justiça. Como que eu poderia me santificar? Como você poderia se santificar? É o Espírito Santo que te santifica. A quem então se aplica o sacrifício do Calvário? O pecado, então, ele era expiado no Antigo Testamento através da vida de um animal que era oferecido, como a gente falou aqui, né? Então, esse termo expiação, ele vem do hebraico kippurim, que é derivado da palavra kapar, que significa cobrir. Tudo isso era sombra ou tipo de algo que aconteceria no futuro, né? O sacrifício vicário de Cristo. Se Jesus morreu de fato pelo pecado de todo mundo, não há mais condenação para ninguém, como a Miriam disse, né? Se Jesus já pagou pelos pecados de toda a humanidade, ninguém mais poderia ser culpabilizado pelo seu próprio pecado. Por isso, a expiação não pode ser ilimitada. Mas ela é, como disse nosso querido Alisson ali, uma redenção definida. Ela foi definida. Hebreus 7, nos versículos 26 e 27, ele apresenta Jesus como o nosso sumo sacerdote, né? E o sacerdote que sacrifica a oferta, e também como a própria oferta. Vamos ler os textos aqui, ó. 1 Pedro 1, 18 a 20 e 1 Pedro 2, 24. Quem puder nos ajudar com essa leitura aí. 1 Pedro 1, 18 a 20, né? Isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então a gente precisa entender, queridos, isso é fundamental que a gente entenda hoje, que Jesus veio efetivamente para salvar o seu povo. Mateus 1:21, depois você pode conferir, ele fala que a virgem estaria dando à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 1 Timóteo 1,15 diz que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo diz. Então, nesses textos fica claro que Jesus não fez uma coisa genérica, como às vezes a gente ouve, né? Acessa quem quer, valoriza quem quer, entende quem quer. Não. Ele veio salvar o seu povo. Que povo é esse? Nós não conhecemos todo mundo, né? Que será salvo. Mas nós vemos nitidamente algumas pessoas que estão próximas de nós, como Paulo diz, categoricamente, que aquelas pessoas eram de fato do Senhor. Porque esses sinais aparecem. A gente percebe, né?
Então, sobre quem diz que essa expiação é ilimitada, se Jesus morreu na cruz por todos os homens, por que alguns ainda estão no pecado e muitos morrem no pecado? Entende que não faz sentido? A resposta que eles dão é justamente aquela que eu falei, né? Jesus fez uma obra genérica, as pessoas precisam acessar. Por que todos não acessam? Ah, por causa da incredulidade. Tá, mas só um pouquinho. A incredulidade não é um pecado? Se Jesus morreu por todos os pecados, também morreu pela incredulidade deles. E agora? Assim, queridos, um dos problemas para compreender, pelo menos de maneira biblicamente falando, a questão do pecado e a questão do que está se discutindo e propondo, é de que o que acontece? É que o ser humano, ele não tem a definição de pecado, né? A definição bíblica, né? O que a Bíblia fala sobre o pecado, né? Então, o ser humano, desde Adão, depois da queda, essa imagem de Deus no ser humano foi tão deformada pelo pecado, pela rebeldia de Adão e Eva, de que o ser humano dali para frente, ele entende que pecado hoje, trazendo para os dias de hoje, no século 21, que nem matar hoje é pecado, né? Porque hoje se mata por qualquer coisa, né? Roubar, então, nem se fala, né? E a gente vê os governos hoje, no mundo todo, na sua maioria, alguns deles são governos déspotas, né? Com uma paisagem, com uma imagem democrática, né? Que é só louco para entender isso, né? Para aceitar isso. O que isso tem a ver? Com política? Não, tem a ver com pecado, que as pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu estava pensando essa semana, os países que não se pode pregar o evangelho, são países literalmente comunistas, né? Literalmente do teor comunista, né? São mais de 60 países, muitos países, né? Eu estava pensando e meditando e orando nesse sentido, nessa semana, nesse aspecto. Por que esses governos não permitem que se fale de Jesus? É porque eles não sabem a respeito de Cristo? É o inverso. Eles sabem a respeito de Jesus. Porque eles sabem a respeito de Jesus, eles têm medo o tempo todo de perder o poder, porque isso vem da história, inclusive do Antigo Testamento, não mudou nada, muda só a questão da época histórica. Eles não querem saber disso, porque eles sabem que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não concorda com isso, porque foge e fere os princípios bíblicos da palavra de Deus. Então eles não aceitam. Eu mando, aí vem aquele ditado bem popular e vulgar, né? Eu mando e você obedece. E se não obedecer, a cadeia está ali. Ou até a morte mesmo, né? Eles são pessoas complicadas, né? Então, é interessante a gente pensar aqui, ó. Olha o que Jesus disse. Eu já vou ler aqui para ser mais rápido, tá? João 10, no versículo 11, Jesus diz o seguinte, ó: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente, 26 a 28, ele diz assim, ó: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é maravilhoso demais, queridos. Nós sabemos que estamos nele e ninguém nos tira da sua presença. Ninguém nos toma da sua mão. São verdades, queridos, que nós temos que ter isso muito claro. Na oração sacerdotal, né? Todos nós conhecemos a oração sacerdotal, também de João 17, né? Quando ele está orando, ele roga por quem? Ele roga ao Pai por aqueles que o Pai lhe deu, as suas ovelhas. Ele diz: Pai, eu não peço, Pai Santo, eu não peço que o Senhor as tire do mundo, mas que o Senhor
os livre do mal. Ele está orando pelas suas ovelhas, né? Então, qual o alcance da morte de Jesus, para a gente entender essa parte de forma definitiva? O alcance da morte de Jesus, queridos, é o mesmo alcance da sua oração. Quando ele ora e pede pelas suas ovelhas. A morte de Cristo na cruz alcançou a igreja. Ele ora por aqueles por quem ele morreu. Ele não ora pelo mundo. Entenda uma coisa: Jesus não morreu por lobos, ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu por nós. Em outras passagens ele diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas, né, como eu li antes. Efésios 5 diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mais uma vez vemos as Escrituras dizendo que Jesus se deu pela igreja e não por todos. Existe uma unidade completa na obra da cruz. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nenhum glorificado é glorificado se ele não for justificado. Nenhum justificado é justificado se ele não for chamado. Nenhum chamado é chamado se ele não for predestinado pelo Senhor. Todos aqueles que ouvem o chamado, e esse chamado se torna efetivo na vida dele, ele foi eleito, ele foi predestinado pelo Senhor. Aquele que morreu é aquele que garante a aplicação dessa redenção sobre nós. E isso é importante de nós entendermos. Jesus não morreu em vão na cruz, como o Alisson falou, nenhuma gota do sangue dele verteu de forma vã, mas verteu pelos seus eleitos. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que coisa mais clara que isso, querido? Ele fez toda a obra por nós. Aí vem a frase que nosso querido falou ali também de Agostinho, né? Jesus morreu potencialmente pelo mundo inteiro. Isso significa que se o mundo inteiro tivesse sido eleito, haveria virtude para salvar a cada indivíduo. Porém, Jesus morreu efetivamente pelos seus eleitos. Então isso significa que nenhuma gota do seu sangue verteu em vão. O pecado deles não foi expiado. O pecado deles não foi pago. É por isso que João diz que aqueles que creem em Cristo não entram em juízo, mas já passaram da morte para a vida. É por isso que a gente não vai ser julgado. Você sabe por que nós não seremos julgados? Quem poderia dizer isso com a sua voz nesse momento? Por que nós não seremos julgados? O pastor já falou com o texto bíblico, né? Porque ele foi julgado por nós. A justiça do justo caiu sobre nós. Isso é maravilhoso demais, queridos. Isaías fala isso no capítulo 53, 11, justificará muitos. Mateus, capítulo 20, 28, ele diz que ele veio em resgate de muitos. Está vendo que não é todos? Se fosse todos, por que a palavra muitos aqui? Apocalipse 5, 9 a 10 diz que ele vai salvar homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para ninguém foi feito distinção. Deus amou a todos sem distinção. Jesus veio efetivamente salvar o seu povo. Então, Jesus não veio fazer uma obra geral, como a gente disse, né? João 6, 37 a 40. Esse texto a gente não leu. Quem puder ler ele para nós. Contudo, aquele que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não pela minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade do meu Pai,
que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque é importante a gente crer nessas coisas, queridos. Como ele diz ali, aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar da minha mão. Ele também diz, através do Evangelho de João, né? Que ninguém pode vir até ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Quando nós vamos a Deus, quando nós vamos até Jesus, antes que nós cheguemos a Ele, o Pai está nos conduzindo até Ele. Você não teria, eu não teria, nós não teríamos os nossos olhos abertos se Ele não tivesse aberto os nossos olhos. Entende que não tem nada a ver conosco, é tudo a ver com Cristo. Ele fez tudo por nós na cruz. Ele se entregou, Ele se deu, Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Mas então o que nós podemos fazer, aquilo que o pastor disse ali, né? Romanos 11, glorificá-lo. Por que nós batemos nessas coisas aqui o tempo todo? Para que você possa olhar para essas coisas e cada vez que você lê essas coisas, não simplesmente se emocionar, mas você tirar lá do fundo do seu peito, aquela adoração que Paulo tirou. Ó profundidade da riqueza, quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Eu não consigo entender, Deus, os teus caminhos, mas eu te glorifico. Muitas vezes, queridos, eu já pensei assim, erradamente, que Deus havia perdoado os meus pecados até o ponto da minha conversão. O resto era comigo. Não posso mais ratear, eu pensava, né? Porque os pecados daqui para frente cometidos é por minha conta. Não, todo o pecado já está pago. Então eu posso pecar à vontade? Também não, até porque eu não vou conseguir. Se eu conseguir fazer isso, eu não entendi o Evangelho. Se eu conseguir pecar deliberadamente, eu não entendi o Evangelho, não entendi esse Cristo que se sacrificou por mim na cruz. Quando eu entendo o Evangelho, eu faço a mesma coisa que Paulo. Senhor, eu não consigo, quão profundos são os teus ensinamentos, quão profundos são os teus ensinos. Eu não posso atingir, Senhor, a plenitude desses ensinos. Eu não posso compreender, mas eu creio que o Senhor cuidou de tudo. Eu creio que o Senhor não vai me desamparar. Eu creio que eu jamais vou decair dessa graça que o Senhor me colocou, porque é o Senhor quem me sustenta. Quando nós cremos nessas coisas, queridos, nós temos força para continuar. Se eu pensar que eu posso cair até um momento, isso pode ser prejudicial. Se eu pensar que qualquer coisa pode me afastar de Deus, isso pode ser prejudicial, porque eu não vou ter força para resistir ao pecado. Eu tenho que resistir ao pecado, eu tenho que fugir do pecado, que Paulo diz, né? Fugir da impureza. A gente resiste ao diabo. E como é que a gente resiste ao diabo? É através disso aqui. É crendo na palavra dele, é estudando a palavra dele, é estudando essas doutrinas, é entendendo claramente porque Deus iluminou a mente de homens que escreveram essas coisas para que nós tivéssemos a base que nós temos hoje. Por isso é importante a gente estudar, por isso a gente embasar esses estudos, a gente retornar a essas escrituras, porque sempre vai ter os que vão banalizar. Antes de você falar sobre a conclusão, quero só citar 2 textos bíblicos sobre a eleição e sobre o que está se falando até aqui. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus fala o seguinte, quando ele fala sobre a sua segunda vinda, né? De que esse evangelho é um dos sinais para a volta de Jesus, um dos sinais, um dos mais importantes, né? Que Jesus coloca, e Paulo vai falar isso depois também, é de que esse evangelho será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, não a todas as pessoas, mas todas as etnias, todas as tribos, todas as línguas vão ouvir de Jesus, porque cada tribo, cada nação, cada língua, cada povo tem um eleito de Jesus Cristo, o Senhor Deus. Segunda coisa, segundo texto, Paulo fala lá em Filipenses, queira eu entenda ou não, queira eu creia ou não, eu aceite ou não, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Eu gosto também numa palavra do Paul Washer, que ele diz, numa pregação dele, que ele fala assim que nós um dia dobraremos os nossos joelhos diante do Senhor pela graça que nos foi dada. Mas muitos dobrarão os seus joelhos diante dele, porque seus joelhos serão esfacelados e eles cairão diante desse Deus que rege as nações com um braço de ferro. É isso, queridos. Esse Deus é um Deus glorioso e um Deus que nos escolheu, um Deus que nos chamou, um Deus que nos justificou e que um dia nos glorificará. Alguém talvez tenha pensado ou possa vir a pensar, e eu já quero falar isso agora, porque eu sou alguém que às vezes fico pensando e permito que minhocas entrem no meu cérebro. Talvez alguém pode dizer assim, o irmão no início colocou uma minhoquinha na minha cabeça aí. Se Jesus não morreu por todos, será que Ele morreu por mim? Eu quero te dar só um macetezinho para que tu tenha certeza de que Jesus morreu por você. Quando Jesus está ali no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, e Ele já havia ressuscitado, eles não sabiam quem era Jesus, porque a palavra diz que eles não o reconheceram. E o que eles estavam falando ali? Eles estavam falando dos acontecimentos, das coisas, totalmente desacreditados em tudo que Jesus tinha ensinado para eles. E eles falavam, pois é, como é que vai ser agora? O cara morreu. Ele morreu. Toda a nossa esperança se foi. Achávamos que ele era o Messias. Ele morreu. O que Jesus disse para eles? Honestos e tardos de coração para ouvir e crer em toda a palavra profética. Mas quando ele está diante deles e ele abre o pão, o que acontece? O que a Bíblia diz que acontece com eles? Então eles o reconheceram, então eles disseram, quem é você? Nós já ouvimos essa voz. Não vai, não se vá, fica conosco, já é tarde. Jesus naquele momento abriu o coração deles. Jesus naquele momento fez com que eles entendessem. O que eles disseram? Por isso nos ardia o coração. Isso é uma prova para mim e para você. Se isso aqui arde no teu coração, se isso aqui inflama o teu coração, isso é uma certeza para você e para mim, que você pertence a Ele. Nunca deixe que essas dúvidas te enganem. Creia no Evangelho. Creia em tudo que você tem aprendido. Então, para encerrar, vamos ler essa conclusão aí, que a gente começou o culto com Spurgeon e vamos terminar começamos a escola com Spurgeon e vamos terminar com Spurgeon, né? Então, Charles Spurgeon, ele diz isso aqui: afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que, mediante a morte de Cristo, não somente podem ser salvas, mas são salvas. Têm de ser salvas, e não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. Nunca esqueça disso, querido. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, quando Ele disse, está consumado, você estava no coração dele. Ele estava te vendo, Ele estava me vendo, Ele estava pensando em nós. Ele não abriu uma possibilidade, mas Ele efetivou a minha e a sua salvação.